Na parte de domingo, um novo Moisés. Deus chamou Josué para ser um novo Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, vamos ver os versos 15 a 22. Aqui a palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Agora abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 e veja agora o verso 1 até o verso 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eis as palavras de incentivo, de estímulo, de ânimo, palavras de Deus para Josué. Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse um novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir o seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Onde estava Moisés, ali estava Josué. Ele nunca se apartava. Ele estava sempre junto de Moisés. Era um servo fiel. E Números capítulo 14, verso 6 também fala. Abra sua Bíblia. Números capítulo 14, vamos ver o verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Dos 12 espias, 10 eram incrédulos, pessimistas, e não obedeceram a Deus. Mas Josué e Calebe eram fiéis.
diante da incredulidade dos 10 outros, eles rasgaram seus vestidos como um protesto contra a incredulidade. E lemos ainda no verso 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus está dizendo ao povo incrédulo, vocês não vão entrar na terra prometida, mas Josué e Calebe vão entrar sim na terra prometida. E lemos também em Números capítulo 14, agora o verso 38. Aqui diz: mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que era um dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Os outros foram mortos. Como diz aqui no verso 36 e 37, morreram da praga perante o Senhor. Todos os 10 espias, incrédulos, pessimistas, que desprezaram a palavra de Deus, eles morreram de uma praga perante o Senhor. Mas Josué e Calebe ficaram com vida. Meu querido irmão, lemos também em Números, capítulo 32, verso 12. Números 32, verso 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor. Que frase linda que deve se aplicar a você e a mim, meu querido irmão. Temos que perseverar em seguir ao Senhor quando tantos desistem, quando tantos ficam pela beira do caminho, quando tantos são mornos, atacados pela mornidão de Laodiceia. Deus quer falar de você, porquanto ele perseverou em seguir o meu caminho. Meu querido irmão, lemos também em Deuteronômio capítulo 1 e o verso 38. Abra sua Bíblia. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. Mais uma vez, Deus confirma Josué. Queridos, Josué não surgiu do nada, do dia para a noite. Ele era um servo fiel de Moisés. Ao lado de Moisés, nunca se distanciava do líder. E lemos também em Deuteronômio capítulo 31 e o verso 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás aos filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E também em Deuteronômio 34 e o verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Todos estes textos que nós lemos estão falando de Josué, escolhido por Deus como sucessor de Moisés, e ele foi cheio do Espírito Santo. Meu querido irmão, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem quando os pioneiros caem, quando os heróis da fé vão tombando, mas Deus precisa de pessoas que se levantem como Josué foi levantado. Hoje nós estamos vivendo às portas da Nova Jerusalém. Nós estamos às portas da terra prometida. E Deus precisa de homens e mulheres como Josué. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa do seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do capítulo 1 do livro de Josué. O nome de Moisés é citado no capítulo 1 de Josué 10 vezes, enquanto que o nome de Josué é citado somente 4 vezes. Ou seja, o centro da mensagem de Josué capítulo 1 é Moisés, o servo do Senhor, enquanto Josué é referido como auxiliar de Moisés, conforme diz em Josué 1:1. Levaria uma vida inteira de obediência ao serviço fiel a Deus para que Josué finalmente recebesse o título de servo do Senhor. Você vai encontrar em Josué 24:29, lá no finalzinho da vida de Josué. Ele é chamado de servo do Senhor. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre os dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Deus, o Senhor,
aquele que era, que é e que há de vir, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvida sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. YHWH, o Senhor, o Santo de Israel, o Eterno. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderarem o seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Deus é o líder da igreja. Nós, chamados por Deus, somos vasos de barro. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, assim como Josué foi cheio do Espírito Santo. Deus está buscando homens e mulheres que não se comprem, que não se vendam, que sejam fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo. Homens e mulheres que não temam de chamar o pecado pelo próprio nome e que fiquem ao lado do que é correto, do que é verdade, mesmo que os céus caiam, mesmo que as montanhas tremam, eles permaneçam fiéis a Deus. Você está sendo chamado. Aleluia!